Lima Barreto, mais conhecido também como Lima Barreto, um grande jornalista, escritor brasileiro, escreveu várias obras e é uma grande honra tê-lo aqui no nosso programa, principalmente nesses tempos difíceis, que você também tem feito vários projetos. Pode explicar pra gente? Bom, é um prazer também poder estar aqui e eu também estou muito feliz e um pouco surpreso, porque eu nunca fui chamado para entrevista assim, essa é a minha primeira vez e o meu projeto é torná-la acessível para escrever para o maior número de pessoas. E literatura para você, Lima? Literatura é tudo na vida, literatura é a vida. Tudo que você vê hoje em dia, tudo, praticamente tudo mesmo assim, é literatura. Você vê alguma coisa assim acontecendo, já é de alguma coisa assim de errada, coisa de bom, já é literatura. Se escreve para notar, é tudo literatura. Hoje em dia, sem literatura, não tem vida. Eu acho que seria muito interessante saber um pouco do que você mesmo, que fala bastante sobre isso, acha do racismo hoje em dia. Não só do racismo, mas de tanta coisa que acontece, tanta desigualdade por aí. Eu acho que os negros só poderão ser integrados através de lutas e do constante incômodo. A escravidão não acabou com a abolição. Black Lives Matter é um movimento internacional que surgiu no ano de 2013, tomou as ruas dos Estados Unidos em 2014 e se expandiu pelo mundo em 2016. Inicialmente, ele organizava protestos contra as mortes dos negros causadas pela violência policial, mas passou a trazer para o debate público as questões mais amplas de discriminação racial, ausência de investigação em políticas públicas, a desigualdade racial no sistema de justiça criminal, o papel da imprensa e dos governos. Como o senhor trabalha essa questão tão velada aqui no Brasil? Eu me incomodo, eu escrevo sobre esses assuntos de forma dura. Eu incluo personagens negros na minha obra, excluídos, suburbanos, a baixa classe média, homens de rua, frequentadores de café. Uma curiosidade muito engraçada, Lima, é que nós brasileiros, um país que idolatra tanto o futebol, e você pegou e fez uma liga de futebol, como assim? É um esporte coletivo que incita ódio. Olha aí as torcidas. Nós vivemos questões que infelizmente atravessam os tempos. Uma delas é a violência no México contra mulheres. Você escreveu uma série de artigos contra o feminicídio. Não as mate. Onde você pede para os maridos, amantes, irmãos, namorados, para que não matem as mulheres. Mas como você explica, Lima, não apoiar o movimento das feministas? Não as matem. Eu não sou contra as mulheres, eu sou contra a militância feminista. Elas representam as classes mais altas e esqueceram o contexto das mulheres trabalhadoras. O negro surge na literatura nacional até mesmo por conta da sua condição histórica, social, primeiro como personagem. Com o surgimento de novos escritores negros, eles próprios começam a dar outros rumos e o negro começa a se posicionar nesse discurso literário como sujeito. E o Lima Barreto, ele vai seguir essa trilha. É um escritor que merece total destaque pela sua história de vida, pelos contextos históricos adversos a qual ele passou, pelas lutas travadas frente a essas adversidades, pelos seus escritos que não encantavam muitas pessoas, né? Não atraíam muitas pessoas, mas abarcavam uma série de situações críticas do Brasil, a qual o Brasil passava, não é? Ele procurou denunciar todas as mazelas da sociedade, a discriminação racial, o feminicídio, as mazelas horrorosas da política, a sociedade hipócrita. E por isso Lima Barreto foi por um bom tempo colocado à margem da literatura, não é? Mas ele merece
o seu posto de direito. Quem lê Lima Barreto tem a nítida impressão que os problemas todos denunciados por ele continuam, infelizmente, os mesmos. Precisamos de mais Limas Barretos. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Rita, da MF Brigadeiro Correia de Melo. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre o autor e escritor Lima Barreto, que é o patrono da nossa escola. E o que nos levou a escolher esse nome? Então, logo no início, em 2016, quando nós resolvemos montar, a nossa academia, nós conversamos bastante, conversamos com os alunos e nós propomos algumas leituras. E dentro dessas leituras estavam alguns textos bem interessantes do Lima Barreto. E esses textos falavam especificamente de temas assim que até hoje nos é caro, como por exemplo, corrupção, a violência contra a mulher, a desigualdade social, a discriminação racial. E lendo esses textos, nós, principalmente os alunos, se identificaram e começaram a questionar, Poxa, há tanto tempo esse autor vem retratando, denunciando essas questões, e hoje, o que nós fazemos em relação a isso? Só assistimos e seguimos a nossa vida? Ou a gente deveria pensar um pouquinho, refletir sobre esses acontecimentos e propor alguma coisa para que houvesse uma mudança de comportamento, uma mudança de consciência? Então foi nessas reflexões, nessas rodas de conversa, que nós elegemos como patrono o Lima Barreto, para que essas causas, para que essa bandeira que ele levantou há muito tempo atrás, que nós deveríamos continuar falando sobre esses temas, continuar a pensar o motivo pelo qual isso acontece com tanta frequência, principalmente nos dias atuais. E foi dessa conversa bem produtiva que nós elegemos o nosso patrono. É importante falarmos de Lima Barreto? Sim. Primeiro, porque ele é um escritor com textos que nos leva a pensar: nossa, eu não posso aceitar e conviver com essas questões. E mais do que isso, será que hoje, qual é o nosso papel como cidadão, e esse cidadão inserido nessa sociedade, qual é o meu papel de transformação e de mudança para que a gente possa conseguir colocar uma sementinha nessas crianças e jovens para que eles possam entender que nada disso é normal e que a gente precisa combater, a gente precisa lutar contra tudo isso. E qual seria a nossa arma, entre aspas? Seria justamente a literatura. A literatura nos faz pessoas melhores. Quanto mais cedo o ser humano entrar em contato com a literatura, não só com os textos do Lima Barreto, mas uma história puxa outra história, um autor puxa outro autor, quanto mais cedo isso acontece, mais eficaz isso tende a acontecer. Então a gente precisa espalhar essa semente que o Lima Barreto nos apresenta, que é a indignação. Eu não posso achar que as coisas são assim. Eu tenho que achar que as coisas acontecem assim, mas elas não devem ser assim. E eu preciso fazer o meu papel como cidadã. E eu creio que hoje, nesses dias tão difíceis em que vivemos,
é muito mais urgente que todos conheçam essa literatura combativa, que todos conheçam essa literatura de indignação e que a gente possa, numa corrente do bem, passarmos isso adiante e não permitirmos que tais fatos ainda ocorram. Então, o patrono da MF Brigadeiro Corrêa de Mello, Lima Barreto, ele é isso, essa bandeira de determinação, essa bandeira de coragem, de luta e de acreditar que é possível transformar o indivíduo em uma pessoa melhor e, consequentemente, termos uma sociedade justa, digna, igualitária para todos e todas. E isso é um dever de cada um de nós, porque qual é o futuro que nós deixaremos e queremos para as próximas gerações? Então, nós somos responsáveis para que isso aconteça. Então é isso, um pouquinho de Lima Barreto para vocês. Eu espero que tenha aguçado a curiosidade de todos e que vocês possam lê-lo e que vocês possam defender todas essas causas que hoje é mais do que fundamental, é essencial. Obrigada e uma excelente noite a todos.